Olá, gente, sou Lindalberto da Eletronet Celular. Nós vamos hoje para uma aula falando sobre capacitores. Por que é importante vocês irem entendendo cada componente que existe nas placas de celular que talvez alguns queiram entrar nesse ramo de manutenção de celular. Por que é importante? Os capacitores, eles têm a função na placa de armazenar cargas, de filtrar, né? E nesse acumular de cargas ele distribui muita energia por todo o circuito. O mais importante que vocês precisam saber sobre os capacitores é que os capacitores eles têm um lado positivo e um lado negativo. Geralmente nós vemos os capacitores na placa filtrando certas linhas e aterrando para que a energia possa continuar seguindo. É interessante que eles são acumuladores de energia. E a depender do capacitor, é que a gente vai entender um pouquinho sobre os valores deles. Os valores deles variam muito. E isso você só vai descobrir, valor de capacitor, quando você aprender a ler esquema elétrico. O esquema elétrico ele é fácil de ser entendido. Porém, leva tempo para você conseguir. Eu confesso, eu tenho muitos anos em manutenção de conserto de televisão, som, e ler esquema não é fácil não. É muito complicado. Exige muito esforço, dedicação, para que você venha descobrir o que significa aquele esquema elétrico em referente ao próprio circuito. O que significa. É interessante notar que quando a gente vai falar sobre o capacitor ele varia muito nas placas. Por quê? Porque eles acabam armazenando muita energia e no armazenar de energia eles acabam confundindo as pessoas em sentido de achar que é uma bobina, como no circuito, porque no circuito não marca. Você só vai descobrir se ele é um capacitor através do esquema elétrico. Vemos aqui no esquema elétrico dele que um lado dele é positivo e outro lado negativo. Um lado dele passa a corrente e o outro lado a terra. Significa isso, que todo capacitor na placa ele passa por uma resistência. Uma corrente passa por ele. Então, se ele entrar em curto, ele aterra toda uma linha. Aí você está numa malha, pesquisando uma malha, e a malha está lá aterrada num capacitor. Porque o negativo aterra e o positivo queima, então os dois ficam travados na placa. Coisa bem simples, não estou complicando para ninguém se complicar. Interessante notar que os capacitores, quando você vai para o esquema elétrico, para você saber como é que eu troco um capacitor, claro que você precisa ler o esquema elétrico. Através do esquema elétrico você vai encontrar capacitores de 10 nanofarad, microfarad, né? Capacitores com capacitância de 12 volts, 15 volts, 20 volts, né? Através do que você vai ler no esquema elétrico. Né? Capacitores variam, se vocês terem uma ideia, anos trabalhando com televisão, variam de 450 volts a 10 volts. Né? Eu já cansei de, quando trabalhava com televisão, trocar capacitores de 10 nanofarad por 10 volts. Ou melhor dizendo, 4,4 nanofarad por 10 volts. E já troquei também de 4,7 1 farad por 400 volts. Então é uma variação muito grande. A eletrônica nos varia essa situação. Os engenheiros, quando eles fazem os celulares, fabricam lá, eles pensam justamente nisso. Eles fabricam uma placa lá e colocam. Botar um capacitor para filtrar esse aqui, botar uma bobina para filtrar ali, um diodo para fazer coisa, um resistor para criar resistência e assim vai. Mas o mais importante é que o capacitor é um componente da placa, do circuito, e vocês têm que sempre analisar com calma. Na sua troca, no seu valor, tudo isso. Porque se você procurar um capacitor e for trocar, por exemplo, você viu no esquema lá, vamos dar só um exemplo. Você pegou um Samsung e está um capacitor em curso. Você sacou ele fora, pegou um outro Samsung e vai tirar o capacitor, um capacitor também e colocar aqui. Vai resolver? Importante você ler o esquema. Você tem que saber a tolerância, o valor, né? Qual é o microfarad dele, se é picofarad, nanofarad, unofarad. Você tem que saber isso. Se você não souber isso, não adianta de nada.
né? Porque se você colocar errado, dá errado. Então, essa aula sobre capacitor é só para mostrar a vocês como o capacitor é importante no circuito elétrico de um celular, né? Ele cria tensões, corrente, para poder alimentar outras coisas, ok? Bom, se você gostou do vídeo, se foi importante para você, se você gostou da aula, né? As próximas aulas virão, né? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Um abraço.